Olá pessoal, na aula passada nós vimos uma planilha simples de notas, que foi esse exemplo que eu mostrei a vocês, e nós vimos como montar uma planilha e nós vimos também como fazer cálculos usando o Excel, usando as funções do Excel. Então, aqueles que perderam, volta lá, assiste o primeiro vídeo e vem para cá para continuarmos. Eu vou ainda estar com essa tabela de notas, com essa planilha de notas, porque hoje eu vou mostrar algo de muita utilidade. Isso que eu vou mostrar, que são os preenchimentos, vai agilizar muito as tarefas, muito o que vocês estiverem fazendo, vai lhe auxiliar na digitação de planilhas grandes, tá? Então, ó, na aula passada eu mostrei a vocês esse cursor, que é o cursor de seleção, que é essa cruz branca. E na aula passada eu mostrei também mais um cursor, que é essa cruzinha preta que nós colocamos aqui no canto da célula. Esse cursorzinho, essa cruz preta, ele tem duas funções. Uma função foi mostrada na aula passada, que é a referência. Isso vai fazer com que agilize na hora de fazer cálculos. Por exemplo, eu estou aqui com essa planilha pronta, com todas as notas, e eu já tenho calculado a primeira média. E para eu não fazer o cálculo das outras que estão abaixo, eu vou usar essa cruzinha preta aqui no canto e clicar duas vezes, e ele automaticamente calcula todos que tiverem abaixo. Então, nós vimos aí a cruzinha branca, que é a cruz de seleção, usa para selecionar, tá, ó. E a cruzinha preta, que é para referências. Então, hoje nós vamos continuar aprendendo como usar mais essa cruzinha preta, porque além de ela servir para multiplicar o seu cálculo, a sua função, para não precisar calcular o que está embaixo, essa cruzinha preta também serve para preenchimento. E hoje eu vou mostrar a vocês como nós podemos usar esse preenchimento, assim facilita a digitação na planilha. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você precisa digitar uma lista, e essa lista você tem que numerar. Só que é uma lista grande, vai ter aí quase 100 itens. Então, para você digitar número a número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai gastar muito tempo. Então, para isso é que nós usamos o preenchimento. E o preenchimento funciona assim. Com números, nós devemos iniciar a sequência para que o Excel entenda como essa sequência ela deve proceder, ela deve seguir. Olha só, eu vou digitar aqui o número 1, tá? E eu vou colocar o mouse com a cruzinha preta aqui no canto, tá? Eu vou clicar e vou arrastar, e preste atenção no que vai acontecer. O que aconteceu foi que ele repetiu o número 1 várias vezes, tá? Então, quando eu for digitar números e eu quiser repetir esses números, basta eu usar a cruzinha aqui para o preenchimento. Só que, no caso, eu não quero que ele repita o número 1. Eu quero que ele dê uma sequência ordinal. 1, 2, 3, 4. Aí funciona da seguinte forma. Você precisa iniciar a sequência. O número 1 e o número 2. Seleciona as duas células ou os dois números. Agora sim, coloca o mouse com a cruzinha preta e ó, 3, 4, 5, 6, e quanto mais você arrasta, mais ele preenche para você. Tá? Eu vou parar aqui em 120. Então, em pouquíssimos segundos, eu faço algo que eu demoraria alguns minutos. E se essa relação de produtos que eu fosse digitar
tivesse 1000 números, então digitar de 1 a 1000 poderia demorar aí mais alguns minutos. E nesse caso não, é só arrastar o mouse, ó, e eu já tenho aqui 1000 números preenchidos. Tá bom? Deixa eu fazer outro exemplo. Vou deletar, vou apagar. E esse foi para números. Ah, mas o professor Nicodemos, eu queria fazer uma sequência, mas eu queria com números pares. É só você iniciar a sequência que ele vai entender, ó, 2 e 4. Seleciona os dois números e usa lá a cruzinha preta para o preenchimento, ó, e ele vai dar continuidade com números pares. Ok? Eu quero números ímpares. 1 e 3. Seleciono os dois. Ó. E ele dá a sequência de números ímpares. E não importa. Você pode fazer sequências de 3 em 3 números, de 5 em 5 números, de 10 em 10 números. Eu posso colocar 10 e 20. Seleciono os dois. Ele vai fazer a sequência de 10 em 10. Se eu colocar 50 e 100, ele vai fazer de 50 e 50, tá? E isso funciona com números ordinais. Se fosse número negativos também, menos 1, menos 2, ele faria do mesmo jeito. Só que essa sequência, esse preenchimento, ele não acontece só com números, ele acontece também com outros valores, tá? Por exemplo, com datas. Se você colocar a data de hoje, dia 26/7/2018, e você usar a setinha preta para preenchimento, tá? Ele já reconhece que isso é uma data. E no próximo vai para dia 27, 28, 29, tá? E se continuar, ele muda para o mês, como já mudou para o mês 8. E se continuar a sequência, ele vai mudar também o ano. Então, para datas, ele já reconhece que o próximo número seria a próxima data. Não tem a necessidade de você colocar, se você digitar manualmente, as duas primeiras datas, só precisa a primeira. Isso acontece também com os meses. Se você colocar janeiro, tá? Ele entende que o próximo é fevereiro, março, abril, e quando chegar em dezembro ele já pula para janeiro. Isso independente do mês que você comece. Você pode começar de março, ele vai fazer o preenchimento do mesmo jeito, tá? Isso funciona com os dias da semana. Se coloca aí sábado, ele entende que o próximo é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então facilita muito na hora de digitar uma planilha, usar esse preenchimento, tá? Isso é algo que vocês vão utilizar muito quando vocês estiverem fazendo planilhas, principalmente se for planilhas grandes, tá? Voltando para a nossa planilha, hoje eu quero mostrar mais uma coisa a vocês. Nós temos aqui na média números decimais, tá? Não chega a ser no caso aqui eu tenho dízimas, como aqui a primeira média de português 7,25. Mas eu queria arredondar. Eu não queria 7,25, eu não queria 6,125. Eu queria arredondar esse número. Posso fazer isso? Pode fazer isso. Basta selecionar o número, o valor que você queira colocar depois da vírgula ou antes da vírgula. E aqui em cima nós temos dois botões que vai aumentar a quantidade de casas decimais e o outro vai diminuir a quantidade de casas decimais, tá? Então são dois botãozinhos. Se prestar atenção, ó, ele tem uma setinha para a esquerda. Quando coloco o mouse em cima aparece lá aumentar casas decimais e aqui diminuir casas decimais. Ah, professor, mas tem números aí que tem duas casas decimais, tem outros que tem três.
Quando você usar qualquer um dos dois, automaticamente ele vai igualar a quantidade de casas decimais. Por exemplo, se eu colocar para aumentar a casas decimais, todos vão ficar com 3. E se eu clicar de novo, ele vai aumentar mais ainda. E se eu clicar, ele vai fazer dízima com isso. Tá, ó. Mas no caso eu queria arredondar, então vou diminuir a quantidade de casas decimais. Vou diminuindo, diminuindo, diminuindo. E aí eu vou ficar apenas com o número inteiro e um número decimal, tá? Então, ó, aumenta a casa decimal e diminui a quantidade de casas decimais. Lembrando que precisa selecionar antes de colocar, de usar os botões aumentar ou diminuir casas decimais. E mais uma coisa para a gente encerrar a aula de hoje é dar um título para a planilha. Nesse caso aqui eu tenho um boletim e eu queria colocar lá um título como boletim. Só que eu não tenho mais espaço nenhum porque eu já comecei a digitar a partir da linha 1. E nesse caso, como é que eu faço? Olha só, primeiro você precisa inserir uma linha em branco para poder digitar. Então, ó, nós vamos clicar aqui no número 1, na linha 1, e ele vai selecionar a linha por completo, tá? Então, aqui no número 1, eu vou clicar com o botão direito do mouse, o botão direito. E aqui eu escolho a opção chamada de inserir. E eu já tenho aqui uma linha a mais na minha planilha. Vou digitar o título da minha planilha, que é boletim, tá? E um título faz da seguinte forma: vocês vão selecionar o espaço que esse título deve ficar centralizado. No caso, se eu usei até a coluna F, eu vou selecionar da coluna A até a coluna F, de A1 até F1, tá? Como eu selecionei, ó, de novo eu vou selecionar. E aqui eu vou clicar nesse botão chamado de mesclar e centralizar. O botão mesclar e centralizar, ele vai juntar todas essas células que estão selecionadas e vai centralizar o que está escrito, ó. E automaticamente ele vai deixar o título no centro da sua planilha. E aí você pode usar uma formatação do texto, como aumentar o tamanho do texto para dar um destaque ao seu título, tá bom? E essa é a aula de hoje.